Olá, jovens. Professor Paulo Apolinário. Mais uma aula de cálculo. Hoje nós vamos falar do problemas de valores iniciais imediatos, tá? E nós vamos lembrar lá do início, lá das primeiras aulas de integrais, tá? Se eu tenho uma função f grande, a derivada dessa f grande, f grande, linha de x, vai ser fzinha de x. Isso significa que a f grande é a primitiva da funçãozinha f, tá? Ou seja, a derivada da f grande em relação a x é a fzinha, né? Usando aqui a notação de Leibniz. Então, se eu passar essa diferencial para o outro lado e integrar os dois lados, o que eu vou ter? Né? Integrando os dois lados, na verdade. Eu vou ter que a f grande de x é a integral da fzinha de x dx. Mas isso não acontece só com a f grande, acontece com a f grande mais constante, né? Então, a menos de uma constante, todas as funções f grande têm como derivada a fzinha. Graficamente, qual o significado disso? Temos aqui uma série de parábolas. A única diferença entre essas parábolas é a altura delas em relação ao eixo do x, né? Aqui a altura no y, por onde ela passa no eixo do y. E isso vocês vão lembrar lá na função de segundo grau, que é exatamente o valor de c lá da função de segundo grau, né? Coincidentemente, a mesma letra lá, né? Na função de grau 2, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Essa função de segundo grau. Esse valor de c aqui, o valor inicial da função quadrática, é exatamente o ponto onde essa função passa pelo eixo do y. Então, esse gráfico aqui, o que ele está representando para a gente? Uma família de funções primitivas. Todas essas funções, se eu derivar elas, eu vou ter o mesmo resultado, a mesma função aí derivada, né? Então, essa família de funções que está representada aqui graficamente é uma família de funções primitivas. Bom, então, o que está mudando aqui é exatamente o valor da constante, ok? Em alguns casos, pessoal, coloquei um textinho aqui para a gente poder acompanhar. Em alguns casos é importante, né, e tem um significado muito interessante a escolha de uma determinada primitiva, de uma dessas primitivas aí, com a obtenção da constante c. E como que eu consigo obter essa constante c? Exatamente a partir de um valor inicial dado. Por isso que a gente chama de PVI, tá? Atenção, PVI, problema de valor inicial, tá? Vamos lembrar lá de um exemplo da física, um exemplo clássico aí da física mecânica. Olha, a derivada do espaço no tempo, né, S, space no tempo, né, é a velocidade. Então, a derivada do espaço é a velocidade. Ou seja, pessoal, usando aqui a notação de Leibniz, S de t, né, derivada é o que, pessoal? ds dt, né? A derivada do espaço no tempo. O que ele está dizendo com isso aqui? Isso aqui é igual a velocidade. Então, vamos pegar esse diferencial e passar para o outro lado. O que eu vou ter? Vou fazer aqui do outro lado. ds será igual a v de t, velocidade no tempo, né? A função velocidade, dt, né? Olha, o dt aqui, foi para o outro lado, ele vai estar aqui como representando uma razão, né? Uma taxa de variação, uma razão, então vai para o outro lado multiplicando ele. Então, ds é igual a v de t dt. Se eu jogar aqui a integral dos dois lados, a integral de ds é igual à integral da velocidade do tempo, né? Então, qual é a integral de uma diferencial? É a própria função. Então, o resultado disso aqui é s de t, a função espaço. Ou seja, a função espaço vai ser igual a integral de v de t. Tá? Isso é um resultado físico muito importante. Olha, a função horária do espaço é a integral da função velocidade no tempo. Tá? Vamos ver um exemplo aí, calculando isso aí, tá? Deixei aqui já separadinho um exemplo para a gente, olha. Exemplo, eu tenho aqui a função velocidade
igual 3t ao quadrado menos 2t mais 1. Sabendo-se que nesse modelo aí desse corpo, né, eu tenho que o espaço inicial é igual a 5 metros, S de 0 é igual a 5 metros, qual é a posição desse corpo no instante t igual a 3 segundos? Então, está aqui a nossa pergunta. Qual é a posição do corpo no instante t igual a 3 segundos? A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é ficar tranquilo e calcular qual que é a função horária do espaço. Bom, acabamos de ver que S de t é igual à integral da velocidade no tempo, correto? Então, a gente vai determinar a função do espaço fazendo a integral da função que foi dada aqui, ó. Ou seja, é a integral de 3t ao quadrado menos 2t mais 1. Resolvendo essa integral, o que nós vamos ter, pessoal? Vamos ter, ó, 3t elevado ao cubo sobre 3 menos 2t ao quadrado sobre 2 mais t, né, mais uma constante, c, que é a constante que a gente vai determinar. Aqui, nós podemos fazer uma simplificação, né? Está multiplicando por 3 e dividindo por 3. Está multiplicando por menos 2 e dividindo por 2. Então, nós vamos ter que, olha, S de t, a função horária do espaço, é igual a t ao cubo menos t ao quadrado mais t mais constante. Agora, pessoal, nós já sabemos qual é a função horária do espaço, né, genericamente. Por quê? Porque a gente não sabe o valor dessa constante, né? Como é uma integral indefinida aqui, nós adicionamos a constante. Sempre tem que lembrar de adicionar essa constante aí na integral indefinida. Mas qual é a informação que nós temos lá no início? Olha, aqui, ó, a informação inicial. Esse aqui é o nosso valor inicial, né? Então, o nosso valor inicial aqui, S de 0 é igual a 5 metros, né? A posição inicial, exatamente, dessa partícula, desse corpo aí. Então, fazendo S de 0 igual a 5, lá na função que a gente acabou de determinar aqui, ó, nós vamos ter o quê, pessoal? 5 ao cubo. Perdão, não é 5 ao cubo, não. No lugar do t, nós vamos colocar 0. 0 ao cubo, olha, via tempo aqui, ó. 0 ao cubo menos 0 ao quadrado mais 0. Todo lugar que tem um t aqui, eu estou colocando o valor 0. Mais constante, isso é igual a 5. Bom, 0 ao cubo é 0, 0 ao quadrado é 0, 0, c igual a 5. Portanto, né, nós temos aqui, ó, que a nossa constante é igual a 5. Ok, então a nossa função ela vai ficar assim, ó, S de t igual t ao cubo menos t ao quadrado mais t mais 5. Agora, voltando lá, essa aqui é a função horária do espaço. Se a pergunta fosse qual é a função horária do espaço, estava resolvido o problema. Mas ele perguntou para a gente qual é a posição da partícula, né, do corpo no instante t igual a 3 segundos. Então, lá no lugar do t, nós vamos colocar 3. S, quando t é igual a 3, é igual a 3 ao cubo menos 3 ao quadrado mais 3 mais 5. Resolvendo aqui, nós vamos ter 3 ao cubo é igual a 27, menos 3 ao quadrado, 9, mais 3 mais 5. 27 menos 9 é igual a 18. 18 mais 3 mais 5 é 8. 18 mais 8 vai ser igual a 26. Ou seja, a posição da partícula no instante t igual a 3
segundos é igual a 26 metros. Tá? O corpo estará na posição, vamos lá, resposta completa aqui, ó. O corpo estará na posição 26 metros. Tá ok, pessoal? Tem mais um exemplo aqui que eu vou deixar para vocês. Para a próxima aula eu vou resolver esse exemplo aqui, ó. Uma máquina parou de funcionar, gerando uma taxa de prejuízo dada por P' de T igual a 2T mais 20. Esse P é o prejuízo em milhares de reais, o tempo T em horas. A máquina funcionando não gera prejuízo, isso é, P de 0 é igual a 0. Ela não dá prejuízo quando ela está funcionando aí. Tá? Então, qual que é o prejuízo dessa máquina se ela ficar 4 horas paradas? Qual que é o prejuízo se ela ficar 4 horas paradas? Essa é a pergunta aí do problema. Na próxima videoaula nós resolvemos isso aí. Ok, pessoal? Ficamos aqui com esse resultado aqui desse problema de valor inicial. Ok? E não percam o próximo vídeo, onde eu vou resolver aquele próximo exemplo ali. Valeu!